Onde investir em 2020? 2020 promete ser um ano super diferenciado no mundo dos investimentos e da economia, porque ele começa com a taxa Selic mais baixa de toda a história, no patamar de 4,5% ao ano. E isso afeta diretamente os investimentos de renda fixa e indiretamente também os investimentos de renda variável. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre todos os principais investimentos de renda fixa e de renda variável e vou inclusive pegar os principais investimentos de renda fixa e fazer uma simulação com valores reais para te mostrar quanto que cada um deve render agora no ano de 2020. Então fica comigo até o final desse vídeo para você ter uma ideia do que fazer com o seu dinheiro nesse ano. Sou Alexandre Winkler, educador financeiro aqui do canal Fonte da Fortuna. Estou também no site fontedafortuna.com e em todas as redes sociais. E antes de começar o vídeo, eu quero fazer um alerta, um disclaimer. Esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos. Eu vou apenas passar as minhas impressões do que deve acontecer em 2020. Pode ser que isso se confirme ou não, porque tudo depende da economia e a gente não tem controle sobre o que vai acontecer na economia. E feito esse alerta, eu vou começar primeiro a falar dos investimentos de renda fixa. Vamos começar pelo investimento mais popular do Brasil, que é a poupança. A poupança vai ser uma grande furada nesse ano de 2020. Por quê? Porque atualmente a poupança rende 70% da taxa Selic mais TR. A TR está zerada e com a Selic em 4,5% ao ano, 70% disso dá 3,15% ao ano. O problema é que a inflação projetada para o ano de 2020 está em 3,6% ao ano e a poupança vai render só 3,15%. Ou seja, se você deixar o seu dinheiro na poupança, você vai perder dinheiro em termos reais. Você vai terminar o ano podendo comprar menos coisas do que você poderia comprar no início do ano se você deixar o seu dinheiro na poupança. Agora só um detalhe, isso se aplica à poupança atual, a chamada nova poupança. Aqueles depósitos feitos na antiga poupança, ou seja, os depósitos feitos até maio de 2012, continuam seguindo a regra antiga, que é de rentabilidade de 0,5% ao mês, que vai dar 6,16% ao ano, ou seja, é praticamente o dobro da nova poupança. Então, se você tem depósitos antigos, da poupança antiga, você pode deixar lá, porque, curiosamente, aquela poupança virou um bom investimento. Agora, a nova poupança, depósitos feitos de maio de 2012 para cá, são uma grande furada. E o Tesouro Direto? Como é que fica o Tesouro Direto no ano de 2020? Vocês devem se lembrar que existem três tipos de títulos do Tesouro Direto: o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA e o Tesouro Pré-fixado. O Tesouro Selic continua sendo uma opção razoável para a sua reserva de emergência. Ele vai render um pouquinho a mais que a poupança, já vou te falar exatamente quanto quando eu fizer a simulação daqui a pouquinho, mas não vai ser também grandes coisas. Ele vai ficar muito próximo da inflação, talvez empate com a inflação, fica um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas para a reserva de emergência é razoável. E o Tesouro IPCA? O Tesouro IPCA, ele continua sendo um investimento interessante para o longo prazo, para a sua aposentadoria ou para de repente você comprar um imóvel daqui 5 ou 10 anos. Por quê? Porque o Tesouro IPCA, ele te paga o IPCA, ou seja, ele já te protege da inflação e paga mais uma taxinha de juros pré-fixada. Você fica sabendo essa taxa no momento em que você faz o investimento. É claro que essa taxa hoje está mais baixa, porque a Selic está mais baixa, mas ainda assim, para o longo prazo, é um investimento legal. Lembrando que você precisa deixar o seu dinheiro lá até o vencimento do título para não correr os riscos de ter uma rentabilidade menor do que aquela. Se você deixar o seu dinheiro lá até o vencimento do título, você vai ganhar exatamente aquilo, o IPCA mais a taxa pré-fixada no momento em que você fez o investimento. E o Tesouro Pré-fixado? Esse aí é outro que promete ser uma furada em 2020. Por quê?
Porque se você investir nele agora, que a taxa Selic está muito baixa, existe a probabilidade de depois essa taxa subir e o seu investimento se desvalorizar, você acabar perdendo dinheiro ou acabar ganhando menos do que você esperava. Então eu particularmente não investiria em tesouro pré-fixado agora no ano de 2020. E como é que ficam os CDBs? Se você investir num CDB que pague 100% do CDI, por exemplo, você vai ter uma rentabilidade ali próxima ao do Tesouro Selic, na verdade um pouquinho superior, porque os CDBs não pagam aquela taxinha de administração da bolsa que você paga no Tesouro Selic. Então, um CDB que renda 100% do CDI ou mais do que isso é um investimento também interessante para reserva de emergência. E como é que ficam os fundos DI? Se você investir num fundo DI que invista, por sua vez, em Tesouro Selic ou em títulos que paguem aí por volta de 100% do CDI e esse fundo não cobre nada de taxa de administração, você vai ter também uma rentabilidade muito semelhante à de você investir num CDB de 100% do CDI ou mesmo no Tesouro Selic. E por fim, em relação a LCIs e LCAs, elas pagam sempre um percentual do CDI inferior aos CDBs, porque elas são isentas de imposto de renda. Se você conseguir uma LCI ou uma LCA que seja equivalente a um CDB que pague 100% do CDI ou mais, pode ser também um bom investimento. Para você saber essa equivalência, você pode consultar na sua corretora, muitas já mostram, já fazem a equivalência automaticamente, ou você pode também dar uma olhadinha nesse vídeo que eu gravei para te explicar como que você faz essa equivalência dos CDBs e das LCIs e LCAs. Agora, para resumir toda essa parte de renda fixa, eu fiz umas simulações utilizando um valor de investimento de R$10.000 para te mostrar quanto que cada um desses investimentos renderiam em um ano. Antes de te mostrar essa tabela, eu já te peço para você curtir esse vídeo se você estiver gostando, se inscrever aqui no canal, compartilhar com os amigos. Isso é muito importante para mim, para o crescimento do canal e para fazer com que essa informação chegue a mais pessoas que estão precisando dela, e eu sou muito grato por você apoiar o projeto Fonte da Fortuna fazendo isso. Então vamos lá. Imaginando que você pegue R$10.000 e invista no dia 1º de janeiro de 2020, imaginando também que a taxa Selic se mantenha estável em 4,5% durante todo o ano de 2020, que provavelmente não vai acontecer, mas para simular a gente precisa imaginar que a Selic ficasse estável durante todo o ano. Então você investiria agora em 1º de janeiro de 2020 e deixaria seu dinheiro investido durante um ano. Você tiraria lá no dia 1º de janeiro de 2021. Quanto que renderiam esses R$10.000 em cada um desses tipos de investimentos, já descontando as taxas e os impostos no caso dos investimentos que tem esses descontos? Vamos lá. No caso da poupança, o rendimento seria de 3,15% ao ano, como eu já falei, e se você investisse R$10.000, você tiraria no final do ano R$10.315. Se você investir no Tesouro Selic, que tem imposto de renda e que tem também a taxinha da bolsa, você teria uma rentabilidade de aproximadamente 3,40% e você tiraria então no final do ano ou no comecinho do outro ano R$10.340. Você vê que é um pouquinho mais que a poupança, não muito, mas já é alguma coisa a mais. Se você investir num CDB que renda 100% do CDI, você teria uma rentabilidade de aproximadamente 3,62% no ano, o que daria então, depois de um ano, R$10.362. É um pouquinho mais até que o Tesouro Selic. Da mesma forma, se você investir em um fundo DI que não cobre nada de taxa de administração, você vai ter uma rentabilidade também próxima a isso, de 3,62% ao ano, que daria R$10.362 depois de um ano. E se você, por acaso, encontrasse uma LCI ou LCA que pagasse também 100% do CDI, você teria uma rentabilidade ainda maior, porque LCI e LCA é isenta de imposto de renda. Você teria uma rentabilidade de 4,39%, que daria no final R$10.439. Mas é praticamente impossível você encontrar uma LCI e LCA que pague 100% do CDI. Mais provável que você encontre uma que pague 85% a 90%
do CDI, e aí você precisa fazer aquela equivalência para ver o quanto que ela rende comparando com o CDB. Bom, eu fiz essas simulações usando o simulador do Tesouro Direto e também o simulador de uma corretora de valores, lembrando que são valores aproximados, pode ter pequenas diferenças, e lembrando também que isso consideraria uma taxa Selic estável durante todo o ano, coisa que não deve acontecer, e também esses valores já são todos descontando taxas e impostos. Agora vamos falar um pouquinho da renda variável. A renda variável promete dar retornos maiores no ano de 2020, porque os investidores estão saindo da renda fixa e indo para a renda variável. A gente deve ter uma estabilidade econômica considerável também aqui no Brasil, e se não houver grandes catástrofes externas, provavelmente a renda variável aqui vai entregar bons retornos. Na renda variável, você pode investir em fundos imobiliários, que são investimentos mais simples, investimentos que não variam muito. É uma boa opção para quem quer começar na renda variável. Eu já fiz vídeos aqui no canal explicando tudo sobre fundos imobiliários. E em relação às ações, a bolsa também deve apresentar bons rendimentos em 2020, assim como foi em 2019. Claro, não tem como a gente ter certeza disso, depende de muitas variáveis, e se você for se expor à bolsa de valores, você pode fazer isso de diversas formas. Uma delas é investindo em ETFs, outra é investindo em fundos de ações, e outra é você mesmo comprando as suas próprias ações. E eu recomendo que, se você for investir em ações, seja por meio de ETFs, de fundos, ou você investindo diretamente, que você também compre seguros, ou seja, que você invista em dólar e em ouro, que são investimentos que se valorizam quando a bolsa cai, via de regra. Como que você investe em dólar e em ouro? A forma mais fácil é por meio dos fundos de dólar ou fundos de ouro. Existem outras formas também, inclusive já tenho vídeos aqui no canal que eu falo mais detalhadamente sobre esses investimentos em dólar e em ouro. Então é isso, gente, esse é o cenário geral, as minhas perspectivas para 2020, e eu quero que você deixe o seu comentário aqui. Me diz, onde você pretende investir nesse ano de 2020? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, desejo muito sucesso para vocês nos seus investimentos agora em 2020, e um forte abraço.